Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus irmãos amados, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck e quero desde já aproveitar mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique, a todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Espanha, Cabo Verde e a todos os meus irmãos que estão nos demais países. Meus irmãos amados, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O texto está em 1 de João, capítulo 1, do versículo 8. Já nós vamos ler esse texto. Agora, meus amados irmãos, o sistema religioso tem várias maneiras de manipular as pessoas. O sistema religioso tem várias manobras que eles usam para poder prender e manter as pessoas dentro das chamadas igrejas. Eles sabem que quanto mais tempo uma pessoa ficar dentro das chamadas igrejas e quanto mais pessoas entrar nas chamadas igrejas, maior é o número de dizimistas e o maior é o número de ofertantes dentro das chamadas igrejas. Meus amados irmãos, o sistema religioso, as chamadas igrejas, estão repletas de engano. As chamadas igrejas estão recheadas de engano. E um dos enganos que eles usam para poder prender e manter as pessoas dentro das chamadas igrejas é imputar pecado na vida das pessoas. Você entende? Então, o sistema religioso está cheio de engano, está recheada de enganos. E um dos enganos que eles mais usam para poder prender e manter as pessoas dentro das chamadas igrejas e assim poder extorquí-las à vontade é imputar pecado na vida das pessoas. Você entende? Então, meus amados irmãos, as pessoas, estando elas convictas, estando elas convencidas pelos tais ditos profetas e pastores de Deus de que elas são pecadoras, elas se tornam dependentes das chamadas igrejas. E elas se tornando dependentes das chamadas igrejas, elas continuam nas chamadas igrejas e desta feita são extorquidas pelos tais ditos pastores e profetas de Deus. Agora, olha aí o texto que eles mais usam para poder imputar pecado na vida das pessoas. Olha aí o texto que eles usam para poder convencer e fazer as pessoas acreditarem que elas são pecadoras. Olha aí o texto. 1 de João, capítulo de número 1, do versículo 8. Olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Segura. Então, meus amados irmãos, os tais ditos pastores e profetas de Deus, quando eles leem o capítulo 1 de 1 de João, no versículo 8, eles dizem o seguinte: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E eles dizem, isto está escrito, aonde? 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, eles pegam esta passagem
de 1 de João, capítulo 1, versículo 8, estampam na cara dos crentes e dizem: está escrito, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, todos nós temos pecados, porque está escrito. Então, eles pegam esta passagem, estampam na cara dos crentes, aí os crentes acreditam e são facilmente convencidas por eles que eles são pecadores, e assim as pessoas se tornam dependentes das chamadas igrejas para poder os pastores extorquirem as pessoas à vontade. Você entende? Mas calma aí, meus amados irmãos. É verdade que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Está escrito, sim, é verdade, aqui em 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Agora, vamos entender isto. Primeiro, quem foi que escreveu essas coisas aqui? O apóstolo João. Correto ou errado? Correto. E agora, a quem foi que o apóstolo João escreveu estas coisas? Precisamos entender isto. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 9. Presta atenção para você entender isto. Olha, e quando conheceram a graça que me fora dada, olha, o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Estas palavras são palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, correto? Então, Paulo escreve o seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Olha isto. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que me pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Segura. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele relata acerca da pregação do evangelho, acerca de a quem ele pregou o evangelho. Você entende? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele relata que Tiago, Pedro e João deram a Paulo e a Barnabé as destras de comunhão, para que o apóstolo Paulo e Barnabé fossem pregar aos gentios, porque o apóstolo Paulo era apóstolo dos gentios. Então, Pedro, Tiago e João, entenda, eles foram à circuncisão. Você entende? Então, o apóstolo João, assim como o apóstolo Pedro e Tiago, eles foram pregar aos circuncisos, foram pregar a circuncisão, foram pregar aos judeus, enquanto que o apóstolo Paulo, ele foi pregar somente a quem? Aos gentios. Correto? Então, indo o apóstolo João pregar aos circuncisos, ele prega, escreve a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 8, dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, estas palavras aqui, o apóstolo João, ele pregou somente aos judeus e não aos gentios. Você entende? Sendo que o apóstolo Paulo, ele é quem pregou aos gentios e não João. João não pregou aos gentios. Logo, esta carta aqui no capítulo 1, no versículo 8 de 1 de João, esta carta, esta palavra não é aplicada a nós os gentios. Você entende? O apóstolo João aqui está pregando aos circuncisos. O apóstolo João aqui está pregando aos judeus. O apóstolo João está pregando a circuncisão. Você entende? Porque Tiago, Pedro e João eram apóstolos da circuncisão. Você entende? Eles eram ministros da circuncisão. Você entende isto? Então, aqui em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, ele diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Segura. O apóstolo João não mentiu. João disse a verdade. Ele disse que se nós quem?
ele, João, sendo judeu, ele, João, sendo ministro da circuncisão, e a todos os circuncisos, todos os judeus a quem ele estava pregando aqui. Ele disse, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, entenda que ele está pregando aos circuncisos. Ele diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós quem? Ele, João, e a todos os circuncisos. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. Quem? Os judeus. E a verdade não está em nós. A verdade não estaria em quem? Em eles. Eles quem? Os circuncisos, os judeus. Por quê? Que eles, se dissessem que não tem pecado nenhum, enganariam-se a si mesmos. Por que que eles, se dissessem que não tem pecado, eram mentirosos? Por quê? 1 de João, capítulo de número 3, versículo 4. Olha, no mesmo livro em que João escreveu. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. Entende? Então, quando o apóstolo João ele disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, é porque os circuncisos estavam debaixo da lei. E a lei de Moisés, a lei em que os circuncisos estavam debaixo dela, ninguém conseguia cumprir toda a lei. Sendo que ninguém conseguia cumprir toda a lei, o apóstolo João disse que se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não transgredimos a lei, nós nos tornamos mentirosos. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Você entende? Então, os circuncisos estavam debaixo da lei. Os judeus naquele tempo estavam debaixo da lei. E os judeus estando debaixo da lei, ninguém conseguia cumprir toda a lei. E sendo que ninguém conseguia cumprir toda a lei, se alguém lá dissesse que não tem pecado, era mentiroso. Por quê? Porque a lei, ninguém conseguia cumpri-la. Você entende? Então, meus amados irmãos, o apóstolo João aqui, quando disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, o apóstolo João não está pregando a toda a humanidade. O apóstolo João não está pregando aos gentios. O apóstolo João está pregando somente aos circuncisos. O apóstolo João está pregando somente aos judeus. Você entende? Porque quando ele disse que se dissermos que não temos pecado nenhum, ele estava a dizer que se dissermos que não transgredimos a lei, você entende? Se dissermos que não transgredimos a lei, enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Você entende? Então, meus amados irmãos, para melhor compreendermos isto, vamos ler Mateus, capítulo de número 4, do versículo 17. Olha isto. Então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segura. Jesus de Nazaré começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus de Nazaré está pregando a quem aqui? Jesus de Nazaré está pregando aos judeus. Jesus de Nazaré está pregando aos circuncisos. Por quê? Porque Jesus de Nazaré também era ministro da circuncisão. Jesus de Nazaré, assim como o apóstolo João, o apóstolo Pedro e Tiago, Jesus de Nazaré também era ministro da circuncisão. E quando ele começou a pregar e a dizer arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, Jesus não estava a pregar para toda a humanidade. Jesus de Nazaré estava pregando somente aos circuncisos, estava pregando somente aos judeus. Você entende? E sendo que Jesus está pregando somente aos judeus, entenda, ele era ministro da circuncisão. E quando Jesus disse arrependam-se dos seus pecados, os pecados referidos aqui a Jesus de Nazaré era a transgressão da lei. Assim como o apóstolo João, ele explicou em 1 de João, capítulo 3, versículo 4, que aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus, porque o pecado era a transgressão da lei. Então, quando Jesus disse arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, Jesus de Nazaré estava a dizer para eles se arrependerem das suas transgressões, porque os circuncisos, porque os judeus viviam em transgressão da lei.
Você entende? Ninguém conseguia cumprir toda a lei. É por isso que todos eles tornavam-se transgressores. Todos eles tornavam-se pecadores. Você entende? Então, meus amados irmãos, 1 de João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esta palavra era aplicada somente aos circuncisos. Esta palavra era aplicada somente aos judeus e não a nós, os gentios. Você entende? Então, meus amados irmãos, pecado era a transgressão da lei. Quando o apóstolo João pregou que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. E sendo que ninguém conseguia cumprir toda a lei, aquele que dissesse que não tinha pecado tornava-se o mentiroso. Você entende? Porque a lei, o pecado, era a transgressão da lei. E todos os que estavam debaixo da lei, ninguém conseguia cumprir toda a lei. Você entende? E assim como o apóstolo João, Jesus de Nazaré, também pregou somente aos circuncisos, somente aos judeus, para que eles se arrependessem dos seus pecados. Porque o pecado era o quê? Era a transgressão da lei. Então, era para que os judeus se arrependessem das suas transgressões. Você entende? Então, meus amados irmãos, que os pastores do sistema religioso parem com isso. Que os tais ditos profetas de Deus parem com isso. Parem de estampar na cara das pessoas mentiras. Parem de estampar na cara dos crentes engano. Porque esta passagem aqui, 1 de João capítulo 1, versículo 8, se nós estamparmos hoje na cara dos crentes, isto aqui, estamos o quê? Estampando o engano. Porque esta palavra aqui não era aplicada aos gentios. Esta palavra aqui não é aplicada aos tempos de hoje. Deixa só repisar uma coisa aqui. 1 de João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esta palavra, no tempo em que ela foi escrita, não era aplicada aos gentios. E nos dias de hoje, esta palavra não é aplicada nem aos gentios e nem aos judeus. Nos dias de hoje. Por quê? Porque a lei hoje não existe mais. Você entende? Então, esta palavra não é aplicada nem aos gentios e nem aos judeus nos tempos de hoje. Esta palavra somente foi aplicada no tempo em que a lei estava em vigor. E esta lei era aplicada somente aos circuncisos, somente aos judeus. Você entende? Porque o pecado aqui que o apóstolo João estava a se referir era a transgressão da lei. E a lei só pode ser transgredida enquanto ela existe. Assim como ela não existe, como nos dias de hoje, esta palavra não é mais aplicada. Porque hoje ninguém mais é pecador. Você entende? Então, meus amados irmãos, os pastores do sistema religioso que parem de enganar o povo de Deus. E a vocês, meus queridos irmãos, que ainda estão no sistema religioso, estão me assistindo neste momento, saibam que esta manobra de vos fazer acreditar que vocês são pecadores é um engano para vos manter presos e para vos manter cativos nas chamadas igrejas. E vocês, estando nas chamadas igrejas, vão viver dando dízimo e ofertando, dando dinheiro e sustentando esses falsos pastores e falsos profetas. Porque isto de que vocês são pecadores é um engano. Pecado não existe mais. E o apóstolo Paulo, ele pregou em Romanos capítulo 5, versículo 13, que o pecado antes da lei já estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Você entende? Hoje, em 2021, a lei de Moisés não é aplicada nem aos gentios, a lei de Moisés não é aplicada e nem aos judeus. Hoje não há distinção entre judeus e gentios. Hoje, judeus e gentios é um único povo. Todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Você entende? Antes nós estávamos longe, mas agora nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Você entende? Então, não há mais distinções entre judeus e gentios. Não existem mais pecadores. Hoje, nós somos justificados por meio da fé. Cristo é quem nos justifica. Cristo é quem nos santifica.
Cristo é quem nos aperfeiçoou. E esta perfeição aconteceu no nosso espírito. No espírito, nós estamos selados. No espírito, nós estamos renovados. No espírito, nós estamos regenerados. Portanto, meus queridos irmãos, nós não somos pecadores. Saibam destas verdades. Aceitam a vossa posição em Cristo Jesus. Não existe mais pecado, porque o pecado foi aniquilado por Jesus Cristo. E toda chamada igreja que prega hoje que existe pecado é um engano para manter e aprisionar as pessoas dentro das chamadas igrejas. Isto não constitui verdade. Você entende? Porque o pecado era a transgressão da lei. Hoje não existe lei para nós transgredirmos esta lei e nos tornarmos pecadores. Você entende isto? Entende? Os eleitos entendem e recebem essa palavra. Os eleitos entendem e recebem esta palavra. Mas alguns irmãos que ainda querem torcer as verdades do Evangelho de Jesus Cristo vão tentar convencer os crentes, os eleitos que ainda estão na religião, de que estas palavras são mentiras. Vão tentar fazer isso para manter os crentes dentro das chamadas igrejas. Mas uma coisa eu vos digo, vocês, falsos pastores e falsos profetas, estas vossas mentiras não vão prevalecer diante das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. E todos os eleitos que ainda estão presos nestas chamadas igrejas, todas as igrejas, todos os irmãos que ainda estão presos nessas empresas chamadas igrejas, serão libertos pelo poder do Espírito Santo. Serão libertos pelo poder de Deus, que é o seu Evangelho. Eu creio nesta palavra e eu creio que todos serão livres de todo este engano que vocês, falsos pastores e falsos profetas, impõem na vida das pessoas. Eu creio. Uma vez, muitos tivemos presos nas garras destes falsos pastores e falsos profetas, mas hoje estamos livres. Hoje nós fomos libertos pelo poder de Deus, que é o seu Evangelho. Hoje nós enxergamos as claras, entendemos a palavra de Deus como ela é e não caímos mais neste engano que é imposto pelos tais ditos falsos profetas e falsos pastores. Portanto, meus amados irmãos, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos libertou, aquele que nos livrou das mãos desses falsos pastores e falsos profetas. Meus queridos irmãos, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda vivem sendo enganados pelos tais ditos pastores e profetas de Deus. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda acham que são pecadores. Porque eles achando que são pecadores, isto priva eles da graça de Deus. Eles achando que são pecadores, eles se tornaram dependentes da igreja. Eles acham que na igreja eles vão receber o perdão dos pecados. Você entende? Isto é um engano que o sistema religioso usou para prender e manipular as pessoas dentro das chamadas igrejas. Hoje nós não somos pecadores, nós somos livres e vivemos a liberdade com que Cristo nos libertou. Meus queridos irmãos, compartilhe o vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda não sabem destas verdades, e eu creio que aonde esta palavra chegar vai libertar vidas, vai libertar e fazer entender os crentes, os eleitos que ainda estão presos nas chamadas igrejas, que elas não são pecadoras e que elas são livres em Cristo Jesus. Você entende? Meus amados irmãos, quero vos pedir desde já que deixem o seu like no vídeo, porque o seu like ajuda muito na divulgação deste vídeo. Deixe o seu like para que chegue a todos os irmãos, Deixe o seu like para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Subscreva-se no canal, não se esqueça, subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Ative o sininho de notificações, ative em todas para poder receber todos os vídeos que formos a publicar aqui no canal. Meus irmãos amados, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Meus irmãos amados, dizer que amo muito vocês, amo muito mesmo. Vamos propagar esse evangelho da graça de Deus, vamos compartilhar este evangelho para que chegue a todos os nossos irmãos que ainda estão presos no sistema religioso, para que chegue a todos os irmãos que ainda
caem nos enganos impostos pelos tais ditos profetas e pastores de Deus. Oh meu Deus. Sabe, é triste quando eu vejo irmãos ainda presos neste engano. Mas eu creio que a verdade vai chegar lá e o Espírito Santo vai libertar a todos os irmãos que ainda estão presos. Meus irmãos amados, até a próxima. Um beijo e um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.